Bom dia, amadas inteligências da Escola de Campeões. O tema de hoje é desigualdade social. Atualmente, temos cerca de 2.500 pessoas no mundo que concentram riqueza equivalente à riqueza de outros 5,2 bilhões de seres humanos. Lembrando que temos cerca de 8 bilhões de seres humanos na face da Terra. Desigualdade social. Acessaremos trecho deste maravilhoso livro, Desigualdades de Gênero, Raça e Etnia, dos autores Ana Paula Comim de Carvalho, Christian Job Salaine, Débora Alembrandt, Nádia Elisa Meineres e Nilson Weisheimer, editora Intersaberes. Capítulo 1, tópico 1.1, conceituando desigualdade social. Capítulo 1, cujo título é o seguinte: Desigualdade e diferenciação social. Tópico 1.1, conceituando desigualdade social. Como a própria expressão denota, a desigualdade social é um fenômeno social, cultural e histórico exterior ao indivíduo, não sendo, portanto, determinado por condições naturais, biológicas ou por herança genética. Desse modo, é necessário ter presente que ninguém nasce desigual, mas com grande frequência as pessoas nascem em condições desiguais. Segundo o sociólogo Guilherme Galiano, quando falamos de desigualdade social, estamos nos referindo ao fato de existirem hierarquias entre pessoas e grupos sociais. Hierarquias nas quais os indivíduos que ocupam posições superiores possuem vantagens em relação aos indivíduos que ocupam posições inferiores. Essas vantagens ou privilégios dizem respeito às formas de acesso e distribuição dos bens socialmente valorizados, por exemplo, o capital, o poder e a informação. Três grandes bens socialmente muito valorizados, porque quem tem capital tem poder, e quem tem capital e poder tem informação, ou melhor, monopoliza a informação. Aqueles que dominam o capital e que têm influência no poder monopolizam a informação. Essa distribuição é sempre ordenada por normas, o que a torna um componente da estrutura de grupos e sociedades. Lembrando, ninguém nasce desigual, mas, não raro, mas quase sempre, as pessoas nascem em condições desiguais. A desigualdade social refere-se à existência de privilégios na distribuição de bens sociais, possuindo certas características básicas que passaremos a descrever. 1. A desigualdade é um fenômeno social. As desigualdades de gênero, raça e etnia não são fatores biológicos ou naturais, mas sim artificiais, no sentido de serem uma criação humana. As desigualdades sociais são criações dos homens vivendo em sociedade. 2. A desigualdade é um fenômeno onipresente. Pode ser verificada em todas as sociedades humanas. 3. A desigualdade adquire diferentes configurações. As desigualdades mudam de forma e de conteúdo em cada época histórica e tipo de sociedade. 4. A desigualdade influencia as condições de vida das pessoas e dos grupos sociais. A desigualdade influencia as condições de vida das pessoas e dos grupos sociais. Isso implica reconhecer que as desigualdades
potencializam conflitos e contradições entre pessoas e coletividades distintas. As desigualdades sociais poderiam ser diminuídas se os bens socialmente valorizados fossem melhor e mais bem adequadamente distribuídos. Lembrando que os 3 grandes bens sociais valorizados são capital, poder e informação. E chegamos ao tópico 1.2, mecanismos de manutenção das desigualdades sociais. Mas leremos sobre este tópico no próximo vídeo. E falaremos um pouco sobre a estrutura do mercado empresarial brasileiro e taxa de juros. Muito importante. Para falarmos sobre a desigualdade social no Brasil, temos de falar sobre como é que o mercado empresarial brasileiro se estrutura e como é que a política de juros do Banco Central brasileiro afeta a estrutura desse mercado. Lembrando que 80% do mercado empresarial brasileiro é composto por microempreendedores e pequenos negócios. Vou deixar só essa informação para vocês apreciarem, para que nos cultivemos de expectativas para o próximo vídeo. No Brasil, nós temos cerca de 20 milhões de empresas ativas, das quais cerca de 16 milhões de empresas são microempreendedores e pequenos negócios. São as empresas das pessoas mais pobres no Brasil. No próximo vídeo falaremos sobre isso, a estrutura do mercado empresarial brasileiro e taxa de juros. Vamos chamar o Banco Central para a conversa. Vamos chamar o Tesouro Nacional para a conversa. É isso. Até ao próximo vídeo, moçada da Escola de Campeões.